Então, bom dia. Vamos lá a isto. Hoje vamos continuar a construir a UI. Eu não vou andar eternamente a construir a UI, ok? Comecei por aqui porquê? Começo por aqui porque foi exatamente o contrário daquilo que fizemos em TDS. Porquê que eu estou a falar de TDS? Por causa das perguntas que me têm feito. Malta tem interagido comigo, tem-me feito perguntas e eu decidi, ok, vou fazer um bocadinho de conversa sobre isso no início da próxima aula. E que perguntas é que me têm feito? Têm-me perguntado se aquilo que fizeram em TDS se aproveita. Está bem? Vou responder com uns bonecos. Draw.io. Vamos lá isso. Vou dizer que isto é Lake 5, para ficar documentado. 5.1D. Está bem? Lake 5.1D. Ora, como eu também vos disse em TDS, em geral, o software organiza-se em camadas. Certo? Existem 3 grandes camadas. Não quer dizer que sejam apenas estas, mas são as mais comuns. Quais são elas? Lembram-se? Data Access, Domain e Presentation. Lembram-se disto? Certo? Muito simples, mas do caraças. Se eu vos perguntasse... Epá, Ctrl Z. Isto é uma layer assim um bocadinho para a grandinha, não é? Grande exagero. Se eu vos perguntasse qual é que é a vossa expectativa, o que é que vocês acham que nós temos andado a falar até agora? Está onde? Aqui, não é? Todas as considerações que eu tenho feito até à data foram aqui, na layer da apresentação. É aqui que está Compose. Compose. Foi o que nós temos andado a usar, no caso Jetpack Compose. Os nossos ecrãs, a nossa UI está aqui. Portanto, a construção da UI tem estado aqui. É verdade que nós temos andado a falar de gestão de estado. Certo? Mas é verdade também que ainda não especifiquei que estado é esse. Certo? Portanto, a pergunta que eu coloco é... Deixem-me só fechar ali a porta. A pergunta que eu faço é... Está muito barulho a vir para dentro. Está difícil. Tem a expectativa que existam diferenças nas outras layers? Percebem a minha pergunta? Há a haver diferenças naquilo que vocês andaram a estudar em TDS e que fizeram. E aqui, qual é a vossa expectativa de onde essas diferenças estarão? Data Access. Porquê Data Access? Porque tem, traduzindo, porque tem relação, porque pode ter relação com as peças de infraestrutura que nós usamos para aceder à base de dados, para aceder a máquinas remotas, ao servidor, e, portanto, a expectativa é que existam diferenças nesta layer, Data Access. É ok, é razoável. E mais? Fica difícil, não é o resto, até porque Compose, aparentemente, e Jetpack Compose tem uma raiz comum. Existem diferenças, contudo. Em particular, o tempo de vida da Activity. Onde é que está a Activity? A Activity está aqui. E, portanto, aí existem diferenças, que a gente já viu que existem essas diferenças, certo? E aqui, tem expectativa que existam diferenças? Se o nosso software estiver bem feito, não há nenhuma diferença. Ok? Portanto, quando me perguntam, então, mas isto vai ser... Sim, claro. Idealmente, se o software estiver bem feito, a vossa layer de domínio seria igual para as duas realidades. Android e desktop. Ok? Porquê? Porque a layer de domínio deve ser independente das características específicas, ok? Do acesso a dados e
da layer de cima. Já agora, quais é que são as dependências que são legítimas nesta organização? Percebem a pergunta? O que eu estou a dizer é, onde é que pode haver dependências? Podem haver dependências no sentido de cima para baixo. É legítimo. Certo? Que até vou pôr a verdinho. Porque pode ser. Se eu conseguir. Edit color. Epá, não, quer saber de ver. Pronto, acho que dá para perceber. Estas são as dependências que são aceitáveis. Ao contrário, não. Certo? Portanto, tudo aquilo que nós fizemos em TDS, obviamente que se aplica aqui, com exceção das especificidades do acesso a dados que usamos e da forma como apresentamos na UI. Se bem que aquilo que apresentamos na UI, como usamos Compose, terá aspectos comuns. Ok? Pergunta. E a outra pergunta. Então, mas espera lá. Tudo o que eu fiz em TDS é aplicável aqui? História dos comandos e Diaba 7? A pergunta que eu faço é, para que é que serviam os comandos em TDS? Epá, perdoem-me quem não teve TDS, não é? Mas, no fundo, o que é que nós fizemos em TDS? Começámos com uma aplicação consola. Essa aplicação consola, eu polarizei a malta para criar uma solução baseada em comandos. O que é era um comando em TDS? Ajudem lá a malta que não esteve em TDS a perceber. Quem teve, claro. O que era o comando? Para que é que servia? Materializava os use cases, não é? Dizendo de uma forma um bocadinho mais... Materializa os use cases. Portanto, cada use case materializava-se num comando. Que características é que tinham os comandos? Percebem o que eu estou a perguntar? Diz? Uma fila? Uma view associada. Portanto, o comando recebia como parâmetro a view associado como? Havia um mapeamento a montante de um para o outro, não é? A partir de um comando decidiam qual a view a mostrar, não é? De certa forma, a gente aqui pode pensar o seguinte, então, mas isso já é o ecrã. O ecrã já materializa um use case, pelo menos. Essa associação já está explícita. Não precisamos de fazer essa... Porquê é que surgiu essa necessidade de fazer essa associação que estás a falar, André? Consegues... Havia uma característica muito importante nos comandos, que era uma interface uniforme. Os comandos tinham uma interface uniforme. Isto quer dizer o quê? Todos eles cumpriam o mesmo contrato. E porque todos cumpriam o mesmo contrato, nós sentimos a necessidade de fazer várias coisas para garantir que o contrato era o mesmo. Então, uma delas foi certificar-me que era capaz de fazer a resolução comando, cola vista, que mostra o seu resultado. Isso porque fomos nós a fazer o loop. Fomos nós que fizemos o loop de mensagens que recebiam um input do utilizador, descodificava esse input, executava o comando correspondente, recolhia o resultado e mostrava numa UI. Aqui, esse loop já não é nosso. Eu não tenho nenhum loop. Eu tenho na aplicação, mas lá dentro, não é? Na framework, eu não tenho esse loop. O que significa que é discutível que eu preciso de ter uma interface uniforme dos comandos. Percebem? É discutível. Mas como é que eu associo o comando à vista? Essa associação pode estar feita na própria vista. A vista usa o use case portanto, o comando, para executar e receber o resultado e mostrá-lo em conformidade. Percebem? Portanto, isso é um aspecto, uma característica dos comandos que eu não preciso de usar aqui. Mas a ideia de ter era um aspecto. Mas para que é que servia mais o comando? Servia para garantir estabilidade. Para ter uma peça independente na qual eu injetava as dependências. Portanto, uma peça que eu posso usar e testar independentemente. Certo? Essa característica dos comandos continua a ser interessante. Percebem? Por exemplo, na nossa brincadeira. Eu estou aqui a fazer esta brincadeira, que eu vou aqui abrir no instante. Vou fechar, desculpem que já tenho para aqui coisas abertas a mais. Fechar isto. Depois começa a ficar aflito. Estão a ver para que é que serve o namespace, não estão? Viram? Perceberam para que é que serve o namespace? Olhem aqui. Olhem ali. Qual é o quote of day que eu quero aqui?
É por isso que servem os namespaces. Ok? Vou arriscar tudo nesta. Ok? Nesta pequena brincadeira que andamos a fazer, o que é que a gente está a fazer? Carregamos num botão, ele vai buscar a quote of day, presumivelmente ao servidor. Mas eu não preciso de ir buscar isto ao servidor no momento em que o utilizador carrega o botão. Devemos lá chegar. Mas uma possibilidade é a aplicação, uma vez por dia, pelo menos, toma a iniciativa de ir buscar essa informação ao servidor. Sozinha. Você já sabe que é para mostrar a quote of day, vai buscar, quando for oportuno. Quer isto dizer que aquela materialização daquele use case pode ser, deixa cá ver se já existe localmente na base de dados, se existir, devolver-se. Se não existir, vou buscar ao servidor. Certo? Este use case tem esta sofisticação já. Portanto, merece ser tratado de forma independente. Está bem? Portanto, essa é a característica dos comandos que nós queremos preservar. A interface uniforme, é preciso. Não precisamos dela. Está bem? Agora, tudo o resto, são boas ideias. Porquê? Porque a maior parte das coisas que nós andamos a fazer, portanto, aquelas onde eu andei a tecer largas considerações, foi a este nível. Numa realidade em que tínhamos que ser nós a fazer o loop de mensagens, que descodificava o comando, decidia qual, executava, recolhia o resultado e mostrava. Esta já não é bem a nossa realidade aqui. Ok? Já não precisamos desse loop. De resto, tudo se aplica. O que falamos. Está bem? Ok? Pronto. Espero que isto ajude a pensar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nesta fase vocês já têm muita coisa para fazer. Hein? Mas ainda não sei pôr isto em Android. Ui, está bem, mas já há aqui muita coisa para fazer. Nomeadamente, a representação dos dados do domínio, do jogo, a validação das jogadas, e sim, portanto, para aqueles que vão fazer com a Web API, portanto, em DAO, eu sei que o que o Félix vos disse, o servidor tem que fazer a validação das jogadas, claro que tem, mas o cliente também. Porque não faz sentido tentar enviar coisas para o servidor, se a resposta que vou ter é, estás doido, isso não posso fazer. Está bem? Portanto, a validação da jogada também tem que acontecer no cliente. Está bem? Ok? Pronto. Já agora, não é requisito e não é boa ideia partilhar a base de código entre o cliente e o servidor. Está bem? Mesmo que circunstancialmente sejam os dois feitos em Kotlin. Não é interessante, não é boa ideia. Não se metam nisso. Está bem? Malta diz, mas então vou fazer 2 modelos de domínio. Depois de os fazerem, meçam qual é o volume de código que realmente está e se ele é exatamente igual. Já agora, condicionem o vosso cérebro para pensar o seguinte. A forma como validamos e a forma como validamos depende da forma como representamos. E a forma como representamos depende de quais é que são as operações mais frequentes e qual o seu propósito. Portanto, e as operações mais frequentes no servidor, a forma das representações, os dados, não é necessariamente a mesma que existe no cliente. Porque tem requisitos diferentes. Está bem? Portanto, essa história de tentar partilhar bases de código entre cliente e servidor é história antiga. É um sonho antigo. Não estamos lá e é discutível que seja interessante. Ok? Se dizer, é interessante do ponto de vista económico, pode ser. Quando estamos a falar de bases de código significativas. Não é aqui o caso, está bem? Não se metam nisso. Ias perguntar qualquer coisa? O servidor depende de qual é que é o papel do servidor. Se o servidor estiver exposto ao mundo, certo? Então tem que fazer a validação. Porque não sabe quem é que é o cliente que está a falar com ele. Presumir que o cliente é bem comportado é uma falha de segurança grave. Ok? Não é boa ideia. Sempre que eu tenho uma fronteira física, isto é sempre uma boa prática, tenho uma fronteira física, tenho que desconfiar. Percebes? A fronteira física é uma liability. É um risco. E, portanto, protejo-me. A robustez de uma peça que está numa fronteira pública, uma fronteira com o exterior, e a robustez de uma peça que está escondida nos interiores do lado nosso, não é a mesma. Nomeadamente em termos da validação dos inputs. Quando recebo inputs, eu devo desconfiar sempre. Ok? Porque se eu não sei de onde é que eles vêm. Percebes a lógica? Portanto, em geral, isto não se aplica
apenas este caso. Aplica-se, por exemplo, na concepção de frameworks e de bibliotecas. As fronteiras das bibliotecas são normalmente mais desconfia. O código é desconfiado. Tem materialização dessa desconfiança, percebes? Porque faz sempre validação de inputs. Está bem? Essa validação de inputs incorre num overhead que há circunstâncias em que pode ser interessante retirar. Mas isso só se estiver internamente, a ser apenas usado internamente. Assim que a exponho a outras peças de software, que não estejam todas no meu controle, então tenho que ter validação de inputs. Sempre de desconfiar do input. Ok? É uma boa regra mental. Está bem? Certo? Tá? Então vamos continuar. Vamos continuar com a nossa guerra. Eu na última aula, na última sessão, onde é que nós ficámos? Vamos pôr isto a correr, não é? Ora, lake, vou pôr isto, isel, tumba, new folder, docs. Por aqui. Ok? Depois logo vejo se compõem vários ou não. Estão ali os drawIOs, se vocês quiserem usar. Próximo passo. Próximo passo é, vamos olhar para o que temos. E o que é que nós temos, para já? Eu, entretanto, acho que dei aqui uns toques nisto, não foi? Deixa cá ver se eu dei uns toques nisto. Dei. Pus aqui tudo no package main. Eu não sei se fiz isto à vossa frente ou fiz isto depois em casa. Não se lembra? Não importa, não é muito importante. É só um package main em que eu vou, se calhar, fazer aqui um grande refactor e vou-lhe chamar daily. Ok? Já agora, rename daily. Daily. Depois logo. E este aqui também. Refactor, rename. Daily quote. Activity. Depois vocês percebem estes preciosismos, não é? Que parecem preciosismos. Enfim, a gente já percebem. Portanto, dizia, vamos só ver onde é que andávamos. O que é que já tínhamos feito aqui. E para fazer isso, o que é que a gente faz? Começa pela Daily Quote Activity, que tem esta coisa mais linda. Ok. Portanto, ficámos assim, com o botão Loading a trocar e diabo 7, não é? Portanto, antes de mais, o que é que eu gostava de sublinhar aqui? Vou fazer um pequeno diagrama. Muito rapidamente. Era uma vez, este diagrama é um diagrama informal, está bem? Serve só para sustentar esta conversa. Portanto, e o que é que eu tenho aqui? Era uma vez, portanto, é um diagrama das dependências dos diversos composables. Este composable raiz, que é o que está aqui, no set content, vou chamar root, está bem? Root. Este root, este composable root, o que é que tem? É este que tem o estado que há de ser apresentado. Portanto, o que nós vimos foi que eu arranjei um root que tem uma dependência para o quote of the screen, certo? Quote of the screen. Depois, o quote of the screen tem o quê? Lá dentro. Tem o loading button e só, não é? E tem a quote view, a condição. Sim, senhor. Loading button. E a quote view. Todos estes composables, todos, à exceção do root, dizem-se stateless. Não têm estado nenhum. São dos mais simples que existem e, portanto, são triviais de testar. E até de ver a preview e tudo. O único que tem estado... Portanto, reparem só, vocês já deram compose, eu gasto este tempo todo nestas coisas, não é? Porque aqui há gato. Na última aula, quem é que me disse Remember Coroutine Scope assim, de repente foste tu, não foi? Opa, Ctrl Z.
É o Remember Coroutine Scope, é o Remember Savable State, há uma carrada delas, pá, que o tipo pensa, é lá, preciso perceber. É como olhar para uma caixa de ferramentas. Ih, pá, tanta ferramenta, mas qual delas é que eu pego? Ok? Bom, epá, o Code View tem umas coisas que me parece que não vale a pena agora aqui descascar, porque onde eu queria chegar eram as minhas peças, aquelas que eu decidi fazer, os meus composables, que obviamente têm outros, usam outros. O que é que eu queria aqui pôr? Assinalar o local onde há estado. Ok? E esse local é aqui. Certo? Ali uma coisinha toda linda. Está bem? Então aquilo que eu vou tentar fazer agora, apesar de vocês já terem visto, vou tentar mostrar-vos em que circunstâncias é que é feita a recomposição. E o que é a recomposição? Eu disse-vos, era uma vez um composable, que são funções que são especiais, estão anotadas com aquela anotação e são transformadas pelo compilador. Essas funções recebem dados e produzem a descrição da UI, a chamada composição. Em que circunstâncias e como é que se desencadeia o processo de recomposição? E quando ele é desencadeado, o que é recomposto ou não? Está bem? É isso que eu vos pretendo mostrar. Sabendo nós que nesta nossa solução só há estado num sítio. Aqui. Todo o outro é passado explicitamente aos composables abaixo. A mutação é detectada aqui. Certo? Ok? Está-se bem? Bora lá então. Então a primeira coisa que eu vou fazer é pôr isto a correr e ver o que é que isto fazia, porque já não me lembro. Caramba. Isto de segunda para sexta-feira é muito tempo, não é? É muito tempo. Carantonha do gajo? Isto sou eu que ando a fazer já para a frente. Quando você tem que fazer um ecrã destes, não é? As fuças do bicho. Está-se a vestir. Mas se eu bem me lembro, tenho aqui isto, tenho aqui isto, tenho aqui, sim senhor, um update request para cima, e portanto o quote of day service, que só dorme. Ok, já vamos resolver isso se calhar hoje. Ok. E tínhamos isto aqui horrível, não é? O botão inferior, o botão aqui no canto inferior direito, que eu carrego, fica loading e não faz mais nada. Ficou só assim, não é? Ok. Porreiro. Então, próximo passo. O próximo passo é tentar fazer qualquer coisa de jeito, não é? É tentar fazer qualquer coisa de jeito. Deixa-me só tirar a cara do gajo, meu. Sai daqui. Vai-te embora. Pronto, já está bom. Agora. Sim, senhor. Portanto, o meu quote of a daily quote activity tem um loading state, que é um mutable state of, com o inside remember function, está mesmo bom. Vou fazer exatamente a mesma coisa, só que desta feita com a quote. Certo? Mesma coisa. Que é, o onUpdate requested faz isto, mas agora também quer fazer fetch. Né? Como é que faz fetch? Como é que faz fetch? Bom, uma forma de fazer fetch é especificar aqui a dependência para o serviço. Val, vou pôr cá fora. Service, à falta de melhor, quote of day service, que é igual a, e aqui vou pôr um fake quote of day service. Qual é que é o problema disto? Na Activity estou a comprometer-me com uma implementação particular de quote of day service, em particular esta fake. Portanto, depois vamos ver como é que se resolve esta questão. Para podermos testar a Activity com implementações fake e usar a Activity com implementações reais. Para já, está bom. Próximo passo é fazer o quê? É chegar aqui e dizer de pedido service.getTodayQuote, pegar no resultado e guardar onde? Val quote é igual a remember, com cálculo inside remember function para o quê? Inside remember function, quote remember quote function. Remember loading state.
Remember loading state. Tirar aqui esta function, não ajuda. E aqui já não é um mutable state of loading state, state, mas sim de... Aqui vou pôr null, começa a null. Vou ter que com isso dizer o que é que isto é um quote nullable, porque ele deixou de ser capaz de inferir. E agora sim está supimpa. Chego aqui e digo quote .state.value igual a service get today quote. E agora no final, loading state idle. Portanto, idealmente, este código funcionaria. Estão a ver o que é que eu faço no handler de evento? No handler de evento digo, está loading, faço o pedido, já não está loading. Ok, isto não funciona como estávamos à espera, não é? É evidente para todos ou não? Digam-me lá. Bora ver. Vamos correr. E vamos constatar que não funciona como esperado. E a razão é muito simples. Eu acho que não falei disto ainda nesta aula. Estão a ver? Nada está a acontecer. E a razão é muito simples, não é? Tem a ver com a forma como é executado este handler de evento. Ora, este handler de evento é executado pela tal thread especial que executa tudo. O que quer dizer que temos garantias de execução sequencial dos callbacks dos handlers de evento. Mas também quer dizer que se eu demoro naquela thread, nada mais acontece. E, portanto, eu bloqueei a thread aqui, dentro, no fake, a dormir 3 segundos. E, portanto, aquilo que eu gostaria de ter não acontece. Está bem? Mas eu gostava de ter aquele código. E vamos já fazer fixa isso. Portanto, o próximo passo então é, porreiro, tenho que arranjar ali uma forma de garantir que, apesar de haver a necessidade de aguardar pela disponibilidade da quote, não quero bloquear a thread que está a executar aquilo. Está-se mesmo a ver como usar corretinas, não é? Antes disso, vou só dar um pequeno toque, só para vos mostrar uma coisa que é idiomática em Compose. Que é este, estão a ver este get quote? Está aqui feio, no canto inferior direito. Isto ainda por cima não mostrou nada, não é? Porquê que não mostrou nada? Esta não estava à espera. Remember quote. Desta que eu não estava à espera. Quote of the service. Quote of the coisa. Epá, esta área de ecrã é tão pequena, meu. Caramba, é um sofrimento, pessoal. Caraças, é mesmo. Bom, o que é que eu estava a ver? Quote.value, service get quote. Escreve. Não recompões. Como assim não recompões? Não, mas isto foi 3 segundos. Epá, pode acontecer, mas a probabilidade de enterrar é caramba. Não sei exatamente, não é? Epá, mas não estava à espera disto. Inside remember quote. Não, aqui qualquer coisa que não está bem. Vamos lá ver isto com mais calma, então. Caramba, então, Paulo. On update request. On update requested. Caramba. On update requested. Faço loading state.value igual a não sei quê. Chamei. Já sei o que é. Quote of the screen. Tenho que chamar aquilo, não é? Ah, não, está aqui, on click. Mal. Posso. Return quote, retorna aquilo. Mal. Vamos ver. Vou pôr a correr agora com o logging. Aqui qualquer coisa estranha. Deve ser, não é? Portanto, agora o que é que vamos ver? Vou começar a pôr login para ver quem é que está a ser recomposed ou não, não é? Ok? Bora lá. Bora lá.
Portanto, quem é que está a ser recomposed ou não? A primeira coisa que eu vou fazer é pôr aqui uma grande mensagem de logging. Fecho isto, escondo isto. E agora vou pôr aqui uma grande mensagem de logging no quote of the screen que diz isto. Posso pôr no topo, tanto faz. Neste caso. Composing. Quote of the screen. Por primeiro. Também vou pôr... está aqui o quote view. Composing. Quote of the view. E vou também fazer a mesma coisa para o botão. Caramba, pá. O que é que se passa aqui? Mistério é este. Ok. Viram o que é que eu fiz? Só isto. Anotei isto tudo com logo só para ver quem é que está a fazer a composição. E agora a seguir o que é que eu digo? Unloading button. O padding já trata disto. O que é que se passa aqui? Box. O que é que eu fiz? Caramba, expecting a top level. Pá, que chatice. O que se passa contigo, man? Está baralhado? Ele não está? What? What? Ai, ai, ai. Tu vens para aqui. Falta aqui qualquer coisa. Já andaram à caça alguma vez de N vezes? Já andaram à caça destas coisas? Isto abre e fecha aqui. A box abre e fecha aqui. Isto abre e fecha aqui. Caraças, pá. O que é isto? É um a mais? Paguei alguma coisa que não devia? Não sei. Build? Que cena estranha. De onde é que veio aquela... Foi ele que pôs, por mim? Não sei. Bom. E isto estava, não é mesmo? Bem, só perguntas que estão a aparecer no meu cérebro. Valha-me Deus. Só perguntas, só perguntas. Vamos correr. Agora é que vamos correr. Agora é que é. Tal. Não, mas antes de mais, ponto, weight, 1.0, zero F, e digo sempre assim. Não queres porque cannot accept row scope instance in box. Eu fiz aqui qualquer coisa, não foi? Bem, desculpem lá, vou copiar. Já não quero andar a malhar aqui nestas coisas, não é? Não. Isto tem a ver com o scope que está aqui envolvido. Row scope instance, weight não tem acesso. Porquê? Porque isto estou numa box. Vou copiar, desculpem lá. O layout que tenho aqui. Que é isto? Esta é a minha brincadeira. E vou copiar aqui o layout que tinha. Tenho no screen, não quero gastar grande coisa com isto. Code screen. O code screen tem code of the screen. E aqui o que é que eu tenho mesmo? E aqui estou no code of the screen com uma surface e com uma box. E aqui uso uma column, é isso? Bem, também não quero estar a alterar isto profundamente. Daquilo que tenho feito à vossa frente e, portanto, vou fazer assim. Depois logo faço fixo, está bem? Tem razão, material. Está difícil isto, pá. Poxa.
Poxa, bebê. Vai lá, vai. Ok. Vais ficar horrível, mas has de fazer a composição, não? Pronto, fica horrível. Já tento resolver isto. Pronto. Houve escrita. Ou não? Ends. Houve escrita. Diz. Sim. Aqui não aparece o da quote view e é normal. Porquê? Porque não é incluído na composição inicialmente, porque é nulo. Certo? Portanto, está certo. O que está aqui a falhar é, eu faço a escrita e aparentemente essa escrita não está a ser detectada. Vamos ter que ver isto com calma, não é? Tentar perceber qual é que é o barrete que estamos a enfiar aqui. Opa! Poxa, vai lá, vai. É um bom barrete. Portanto, faça on update requested. Isto executa o que está acima do quote of the screen. Chama, que está certo. E o que chama daily quote activity. Espera. Daily main activity, está certo. Ok, está certo. Caramba, pá. E agora aqui a main activity tem um set content com remember e o mutable state of loading state. E o que aconteceu foi, quando fiz isto, nada desta droga funciona. Você pode só iniciar o quote com um quote qualquer? Posso. Vou fazer a apresentação. Sim, posso. Não é. Aqui há outra coisa. O quote of the screen, o que é que está a passar com o parâmetro no quote? Nulo sempre. Caramba, que totó. Que é isto, meu? O que é que se passa comigo? E agora já funciona. Obrigado. O que é que se passa comigo, meu? É só para ver se... Não, estou a brincar. Estava mesmo à toa. Estava mesmo à toa agora. Olha, pum. Não, pum nada. Não pum. Pum, não pum. Pronto. E agora, aquele botão está horrível. On update requested. E eis que fica, por fim, ali. Horrível, que dói. Mas uma coisa que eu vos queria mostrar era isto. Olhem a primeira composição. Estão a ver aqui a chamada aos remembers. Olhem a primeira composição. Tem o quote of the screen e o loading button. Ou seja, a primeira composição mostra este e este. Porquê? Porque não há quote. E a segunda composição? A segunda mostra, faz composing de todos. Ok? Mas isto não está certo. Pois não? Porque falta um estado intermédio, que é o botão passar a estar em loading e inativo. Nós não vimos. Antes de tratarmos disso, fazermos fix disso, e porquê que isso acontece? Isso acontece porque nós estamos a resgatar a thread principal, que é aquela que executa todos os handlers de evento, a resgatá-la para estar a dormir. Fica cá, dorme. E se a consequência é ela não está liberta para fazer o que é preciso, nomeadamente desencadear as novas composições e produzir o rendering. Ok? Portanto, isto está errado. Não pode ser assim. Não posso ter primitivas bloqueantes nos handlers de evento. Okay? Da mesma maneira que não podia ter nos handlers de callback, ciclo de vida da activity, também não posso ter nos handlers de evento. Ok, até aqui tudo bem. Vou só dar aqui fixa a isto, que isto está horrível, este getQuote. Ok? Vou dar fixa a isto. Para dar fixa a este gajo, vou pegar nele e vou tirar para o fim. Ora, a tirar para o fim é ir ao screen, que é uma box que diz Fill Max Size. Ok. Portanto, na box eu não posso dizer o weight disto.
não é? Porquê que eu consegui fazer? Porquê que este código foi committed? Não percebo. Porquê que este código foi committed? Não entendo. Porque ele aqui me está a dizer epá, não, isto, o weight, o peso, é do rowscope instance e aqui não brinco. Bom, o que eu vou fazer agora é, em vez de usar ali as boxes, mas vocês viram isto a funcionar, não é? Eu não percebo, eu não entendo. Bom, eu vou pôr aqui como fiz no meu. Portanto, o que eu queria era dizer que tenho duas caixas, uma que ocupa todo o espaço. Ok, está bem, pronto. Vou usar uma column que tem uma quote view e a jurar que eu tinha isto fixed. Caraças, pá. File, open recent, vou roubar aqui isto. Caramba. Quote of the screen. Com uma column e ponho duas boxes. Vamos ver. Vou arranjar aqui uma column. Estas duas boxes. Está bem, vou fazer assim. Column. Vou copiar, está bem? Que eu pago isto assim. Ponho aqui dentro. Para cima. Direito. Foi isso que aconteceu. Eu apaguei isto sem querer, de certeza. Um Ctrl+X maluco. Deve ter sido isto. E por isso é que tinha uma chaveta a mais. Ok? Foi isso que aconteceu. Ok, porreiro. Bora correr. Apaguei sem querer uma cola. Por isso é que tinha mais uma. Portanto, agora o que aconteceu? O que é que se passa contigo, meu? Oh, valha-me Deus. She look for more details. Cannot access row instance no coisa e tal. Ai, meu Deus. Ctrl Alt O. Agora é que é. Epa. Portanto, já funciona, digo eu. Vou só fazer uma coisinha que é idiomática. Já funciona. Quer dizer, mal, mas funciona. Sim, senhor. Vou só fazer o seguinte. Quero pôr padding neste botão. Está bem? Só um espaçamento à volta. Só para vos mostrar uma coisa que é idiomática. É só isso. Portanto, como é que eu faço isso? Eu gostava de poder chegar aqui e dizer ao loading button, olha, eu gostava que tivesse um padding. Certo? Como é que eu digo que é para ter padding? Costumo usar os modifiers. Ora, o nosso loading button não adere a esse idioma, que é o idioma de propagar os modifiers para os seus filhos. Vou fazer isso, está bem? Portanto, quer isto dizer o quê? Eu quero pôr aqui um padding neste, mas quero que o padding seja especificado acima. Então vou fazer isso. State, on click, modifier. Portanto, o modifier que eu vou pôr aqui, se ninguém me der, é o singleton que diz não há modifiers. Portanto, não há nada a aplicar. Pego nele e atiro para o botão. On click, enabled state e modifier igual a modifier. Estão a perceber o que eu estou a fazer? Só isto. O modifier que recebo de cima, passo para baixo para o botão. E agora, venho aqui e digo o modifier. Põe lá padding nisto. Foi só essa a ideia. Muito simples, padding, mas do caraças, em que o all é, sei lá, 16 dp. Tá bom. By the way, por coerência, tenho que pôr aqui o nome no parâmetro. Weight. Está feito. Está feito. Com isto, Ctrl+X, faço run disto, aparece a maneira e tal. Get quote, como eu queria, né? Como tínhamos. Vamos fazer o fix. O que é que acontece? Estou a bloquear a main thread. O que é que vamos fazer para não bloquear a main thread? Vamos usar corretinas, certo? A primeira coisa que vamos fazer é usar corretinas à bruta. O que é que isto quer dizer? O que é que eu preciso fazer para usar corretinas? O que é que eu preciso? Quais é que são as condições necessárias? Tenho que ter um corretine builder. Como é que eu acedo ao corretine builders? Lembram-se disto? Sim? Não? Nem? Sim? Não? Ok, eu vou mostrar. Corretine builder é o launch. É a função que é um corretine builder. O assim que é o outro.
são as duas funções disponíveis em Coroutine Scope que são os Coroutine Builders. E o que é o Scope? É o quê? Serve para quê? Vou voltar a fazer a pergunta daqui a mais tempo. Está bem? Não é isso. Não é isso. Não é essa a conversa. Ok? Qual é o propósito? Não é evidente. Ótimo. A gente vai ver. Sem dramas. É por aí que a gente vai perceber porque é que a sugestão que o vosso colega estava a fazer de usar o Remember Coroutine Scope não é a boa. Ok? Não neste caso concreto. Está bem? Mas é seu tempo. Sim. Vamos olhar para isso. Já agora, respondo para não ficar no ar. O Scope é decisivo para alcançarmos aquilo que se chamava a concorrência estruturada, que era a capacidade de cancelamento de todas as cortinas lançadas no âmbito de um Scope. Percebem? Portanto, uma das coisas que nós tivemos de borla com o uso de cortinas foi a concorrência estruturada, nomeadamente a possibilidade de forma muito simples, cancelar trabalho relacionado. Ok? Por exemplo, porque um deles falhou e então isso determina que todos têm que falhar, ou por outras razões, está bem? Ou porque simplesmente deixou de ser relevante, está bem? Pronto. Mas a gente já vai ver isso depois com mais calma. Aqui o que é que eu vou fazer? É uma cortina que eu quero. Para isso, portanto, qual é que é o problema? Eu não posso chegar aqui e usar simplesmente uma função bloqueante, vou usar uma suspending function. Uma suspending function tem imediatamente a consequência de tem que ser chamada a partir de uma cortina, certo? Vou pôr aqui um grande delay nisto, os tais 3 segundos, para demorar. Reparem, se eu puser thread sleep, o problema continua lá, não é? Eu não posso, no âmbito de uma cortina, usar uma primitiva bloqueante, porque se o fizer, bloqueio a thread que está a executar aquela cortina. Quer dizer que isto vai ter que ser contagioso. Para já, vamos simular a demora com este delay, que é também uma suspending function. Então, e se nos bastidores eu precisar de fazer I/O e esse I/O for bloqueante? A gente lida com isso. Vocês já usaram uma solução. Lembram-se? Ad hoc em TDS, que eu vos dei uma receita do Coroutine Dispatcher e ponham isto with Dispatcher I/O. Foi uma receita que eu vos dei em TDS para não bloquear a main thread e que a malta depois, entretanto, já percebeu um bocadinho melhor em PC. Aqui a gente já lá vai. Para já, portanto, transformei a função que era uma função bloqueante numa função não bloqueante, porreiro, e agora a seguir só preciso de arranjar uma cortina. Há várias formas de arranjar cortinas. Para isso, mas para ter uma cortina tenho que ter no mínimo um Coroutine Builder. E para ter um Coroutine Builder eu tenho que ter um Scope. Não posso ter cortinas sem ter um Coroutine Scope. O que é que eu vou fazer? Vou criar um Coroutine Scope à bruta, aqui. Ok? Chego aqui e digo Coroutine Scope, à bruta mesmo. Sim. Coroutine Scope, meto isto aqui à bruta, para dentro. E agora quero criar um Coroutine Scope, mas vou criar um Coroutine Scope que está subordinado à chamada ao OneUpdate Request. Estou só aqui a copiar, está bem? Não quero ter grandes considerações ainda sobre isso. Só aqui a copiar a criação do Coroutine Scope. Eu tenho isso. Loading state. Já apaguei essa cena. Ok, então vamos lá ver como é que o que é que ele me quer. Create a Coroutine Scope that web. Ok, então, mas o que é que... Coroutine Scope. Não consigo criar um Coroutine Scope assim porquê? Oh, caramba, como é que era, Paulo? Ai, tanta coisa. Valha-me Deus. Tanta coisa, tanta coisa. Espera aí, eu tenho isto aqui no histórico das minhas cenas. Tenho aqui no histórico. Ora, vamos aqui aos... Eu estou propositadamente a fugir à proposta do vosso colega da última aula, que era o Remember Coroutine Scope. Está bem. Estou a fugir a isto de propósito. E então vou criar à mão, já que é para ser mal, é que seja mesmo muito mal. Está bem? E então vou criar à mão. Mas dizia,
eu quero chegar aqui, não é nada disto. Não é nada disto, bebê. Não é nada disto. Bem, calma lá. Vamos criar aqui um coroutine scope à mão. E antes disso, vou deixar fazer isto, está tudo certo. Tal. Vou ter que fazer aqui um launch. Quero fazer uma coisa destas. E o launch faz isto. Isto é o código geral. O problema aqui é mesmo na instanciação do coroutine scope, que eu não me estou a lembrar como é que se faz, mas que vou aqui à carta dele, não se preocupem. Trago. Encontro já isso. Ora, eu fiz isto aqui no âmbito do EcoServer. Depois está-se mesmo a ver que a gente não vai criar coroutine scopes à mão, não é? Como é evidente. Portanto, tenho aqui um coroutine scope com isto e depois launch. Porquê que não estou a conseguir instanciar? Precisas de um executor? Não precisas. Não percebo. Portanto, coroutine scope. Posso fazer logo launch, é isso? Está bem. E agora isto tira daqui. Mas o que é que tu queres? No value passed for context. Caramba. Bem, vou ver como é que fiz. E vou usar isso. Portanto, venho aqui, venho as minhas cenas, venho ao meu laboratório, venho aqui atrás aos commits que fiz, view, quote of demo, ok, deve estar aqui. Aqui, browse files, desculpem lá aqui esta navegação. Quote of day, app, source, poxa, main, quote of day application, quote screen, quote activity, coroutine scope com dispatchers main launch. É só isto que te falta? Está bem, tem que dizer o dispatcher main, explicitamente. Muito bem. Portanto, com isto estou a dizer é que quero que todas as coroutinas que são lançadas no âmbito deste coroutine scope seja feito usando a main thread, está bem? Portanto, este dispatchers main refere-se ao despacho, à execução de coroutinas no âmbito da main thread, está bem? E era isto que ele me estava a pedir. Ok, portanto, viram o que é que eu fiz? Crio um coroutine scope, digo que todas as coroutinas são para ser executadas na main thread, ok? Lanço uma corotina logo aqui, essa corotina é isto. E agora executo. Obviamente que isto vai ser conversa mais tarde, mas vamos ver isto a funcionar. Que acham? Ok. Vamos ver. Como esperávamos. Ou seja, agora vemos o valor intermédio. Vamos ver as escritas e as leituras. Ou melhor, as recomposições. Vamos ver. Logcat, só fazer assim. Clear logcat, stop. Vamos mandar correr. De novo. Então, o que é que eu vos quero mostrar com isto? Quero-vos mostrar que existe recomposição seletiva. Portanto, olhem os dois remembers. Composing do quote of the screen, composing do botão. Olhem agora. Olhem aqui. Ok? Estão a ver aquelas duas composições? Isto que aqui está a dizer é, componha-se de novo o ecrã, componha-se o loading button para o mostrar a dizer loading, e depois, quando há uma escrita no state, como consequência de chegar ao fim, então aí, composing do screen, do view, da quote view e do loading button. Está bem? Isto quer dizer o quê? Quer dizer, vamos aqui ao screen. Quer dizer que há a composição do ecrã, mas não há a composição de tudo o que está contido dentro do ecrã. Está bem? Portanto, as recomposições são seletivas em função
de ter havido ou não alteração dos dados que elas apresentam. Está bem? Vou tentar mostrar-vos isto de uma maneira que ajuda a compreender isto um bocadinho melhor. Vocês já agora vocês perguntam, não, mas espera lá, porque é que a gente já sabe isto? Porque é que nós estamos outra vez a olhar para a questão da recomposição parcial? Porque é que estamos a olhar para esta história do mutable state? Porque o mutable state, isto que nós estamos aqui a usar, na Daily Quote Activity, isto que aqui está, é uma primitiva que transcende, ok, o uso neste contexto, no Remember. Isto não é apenas para usar no âmbito de composable functions. A gente pode usar o mutable state of noutros contextos. Quer isto dizer o quê? Que isto é uma primitiva que viabiliza a interseção das leituras e das escritas para, em função de ocorrer uma leitura ou uma escrita, tomar decisões. Um dos clientes desta infraestrutura é Compose. E o que é que faz? Intercepta as leituras para registar aquele estado como pertinente para a composição. E intercepta as escritas para, caso ocorra uma escrita, invalidar a composição do estado que foi alterado, para forçar uma recomposição. E é por isso que isto automaticamente resulta em eu altero o estado e, consequentemente, a recomposição acontece. Está bem? Mas isto é de uso que transcende Compose. Está bem? Só para sublinhar isto. Vou só fazer uma pequena brincadeira, também para ajudar a compreender. Eu vou arranjar a forma de fazer login de todas as leituras e escritas. Está bem? Portanto, vou meter aqui uma peçazinha que me vai permitir perceber quantas leituras e escritas é que aconteceram. Para quê? Só para compreender o que é que está a acontecer e quando. Já agora, outra coisa. Não, para já é só isto. O que é que eu vou fazer então? Vou aqui arranjar uma pecinha. Não quero que... Não é minha intenção... não é minha intenção que a malta fique a compreender todos os detalhes disto. Pelo menos não para já. Vou só montar aqui a coisa. New Package. Vou chamar utils, está bem? E vou pôr aqui dentro essa peça, paste, que eu escrevi. Ok. Portanto, no fundo, o que é que eu tenho aqui? Mas claro. Ok. No fundo, o que é que eu tenho aqui? Não liguei muito aos detalhes. Está bem? Tenho uma peça que deriva de mutable state. E que serve para quê? Para saber o que é escrito e onde. Está bem? No fundo, estou-me a meter no caminho para tentar perceber quando é que há escrita e quando é que há leitura. Está bem? Não quero entrar nos detalhes para já. Depois posso discutir falar-vos dos detalhes desta implementação. Vou usar, em vez de um mutable state of, nestes sítios, aqui, na Quote Activity, vou usar um dos meus. Está bem? Faço Alt-Enter. Ok. Import. E agora aqui, o que é que tu queres? Required string local... Não. Local mutable state of... já sei o que é que queres. Ele está-me a perguntar... Quer um at. Está bem, então vou pôr aqui uma string, que é o at. E o at é... vou pôr aqui o nome do loading state, está bem? Portanto, at loading state, root.loading state, pode ser. E aqui, é só para saber onde é que está, qual é a escrita que está a acontecer. Porque senão a única coisa que eu vi era a escrita e o valor. Aqui, como tenho os valores de tipos diferentes, um gajo até se safava. Mas, portanto, dizia, aqui é loading state, né? Qual é que é o número do parâmetro? É o value. Ok? A mesma história, aqui, com um at, que eu vou copiar. Pronto, isto aqui, quote, e por fim com o value, que é nulo. Ok, porreiro. Está bem? Portanto, não fiz nada de especial. A única coisa que eu fiz foi, arranjei uma peçazinha
que se mete no caminho para fazer logging das leituras das escritas. Só para perceber o que é que está a acontecer quando. Está bem? Diz, mas isso é fácil de perceber. Está bem, ainda é. Mas, ok? Vai complicar um bocadinho. Força. Neste caso é. Não é? Não. Eu só quero saber qual é que é a variável que está a ser escrita. Ok? E estou a usar. Olha, é a variável que está no root component. Chama-se loading state. É isso que está aqui. Não é onde é que acontece a escrita, porque essa eu até sei, não é? Eu olho e vejo, está aqui a escrita. Só que o que eu estou a sugerir com isto é que, mas esta escrita é aqui, mas se calhar vai mudar de sítio, vai andar aí de lado para o outro, estas escritas. Está bem? Para a gente manter consciência de. Ok? Pronto, então, espera lá. Epá, caramba, não era isto? Correr de novo. Epá, isto agora já fica um bocadinho melhor, já consigo ver. Ora, muito bem, então era uma vez um loading state, tenho aqui um remember quote. Olha, read value a null, está certo, leu, está null, não aparece na composição, read value idle, não é? Porreiro, bora. Então e agora a seguir? Agora a seguir, clique. Olha, on update requested, faz uma escrita. Ei, caramba, já te foste embora, anda cá, filho. Faz uma escrita da quote, faz uma escrita no loading state, ok? Mas antes disso, há outras escritas, ou não? Tenho? Então, falta-me uma escrita, man. Está aqui a escrita. Idle. Então, o loading. Onde é que está escrito o loading? Onde é que está? Não vejo. Onde? Aqui? Não. Right value loading. Bem, estou mesmo ceguinho. Valha-nos Deus, obrigado. Está aqui a escrita. Esta escrita, no loading, olhem aqui, desencadeia uma composição. Estes dois reads são relativos a essa composição, à recomposição. Vai ler de novo a quote, continua a nulo. Vai ler agora o estado loading, que desta feita está loading. Tá, ok? E de seguida, por fim, termina, faça a escrita na quote e olhem outra vez as leituras que correspondem às recomposições. Está bem? Pronto, isto está fixe, porque assim ficamos com uma forma de conseguir perceber quando é que acontece a escrita e a leitura e, com base nisso, perceber o que é que está a não ser recomposto. Porreiro. Até aqui está fixe. Até aqui está fixe. Certo? Portanto, era uma vez a interseção das leituras, a interseção das escritas, já conseguimos perceber quando é que acontecem, já fizemos o fix para usar um correcting scope que ainda é errado. E porquê errado? Já agora. Qual é o problema disto? Será que conseguem... Portanto, uma hipótese é, o scope é caro, não é? Portanto, o scope é caro, aparentemente, e estou sempre a criar um scope. Está bem, então a gente faz assim. Por exemplo. E agora? Melhorou? Na expectativa que seja caro. Não é? Mas o problema não é esse. O problema tem a ver com... Para que é que serve o scope? Para ter concorrência estruturada. Para ter forma de controlar o tempo de vida destas coisas. Quando eu tenho esta operação de obter a informação, se ela demorar 1 ou 2 segundos, não é uma questão. Mas se demorar 10, o utilizador pode se desinteressar. Pode ir embora. Não é? Pode acontecer que deixou de ser relevante obter aquela informação. Portanto, há um aspecto que normalmente nós não dedicamos muita atenção, que é, temos que cancelar as operações em curso quando elas deixam de ser pertinentes. E nestes casos, em nenhum deles, eu estou a cancelar. Certo?
Não há em nenhum momento cancelamento do scope e consequentemente, das corretinas que estão em execução. Que pode acontecer que já não sejam relevantes, diz. A tua pergunta, a ver se eu percebo. Faço este get today quote, é isso? Aquilo demora uma eternidade. Escondo. Durante os 3 segundos, fecha aquilo. Faço uma. É isso que você está a dizer. Eu não cancelo e devia cancelar. Sim, sim. Quer dizer, depende do que é que significa mandar aquilo para as nuvens. Mandar fechar mesmo a aplicação. Devo cancelar. Epá, repara, se for um fechar à bruta, pode até acontecer que o processo seja terminado e aí é tudo cancelado e é à bruta. Certo? Mas a questão é que, em geral, eu estou a conceber a solução e se a operação que está em curso deixou de ser relevante, é para ser cancelada. Ok? Pronto. E isto que aqui está, não cancela nada. Então lançamos, o scope não está sujeito a nenhum tempo de vida. Ok? E, portanto, não há aqui cancelamento das corretinas em curso. Então, mas e o Remember Coroutine Scope, vocês até já usaram em TDS, não foi? E se eu chegar e fizer isto? Remember Coroutine Scope. Certo? Por exemplo. Que aparentemente nos bastidores há de criar, já agora vamos ver. Ora, Current Composer, Composition Scope. Olá! Olha este nome aqui tão bom. Composition Scoped Coroutine Scope Canceller. Não, é bom porquê? Já agora, eu não estava a ser irónico. Porque revela que o cancelamento acontece quando a composição sai de scope. Portanto, quando a composição deixa de ser pertinente, é cancelado. Diz, olha, gosto disso, não é? Tem boa pinta. E por isso é que, em alguns casos, resulta. Tem boa pinta. Mas é isso que a gente quer fazer. Queremos subordinar isto à composição? A resposta é não. Lembram-se daquilo que eu vos mostrei? E se calhar é uma boa altura, não é? Começar por aí, que horas são? Tenho um quarto de hora. Lembram-se de eu vos ter mostrado o que é que acontecia na reconfiguração? O que é que acontece na reconfiguração? A instância de Activity é jogada fora. É criada uma nova instância de Activity. É feita uma nova composição. Quer dizer que a composição anterior é descartada. Quer dizer que aquelas corretinas são canceladas. Ou seja, eu estava a fazer trabalho, ok? Há uma reconfiguração, esse trabalho ia continuar a ser relevante e, todavia, porque eu vinculei esse trabalho, a sua pertinência à existência da composição, e porque a composição vai ter que acontecer uma nova, qual é o resultado? O resultado é cancelado e não devia. Ou seja, calma, querem ver? Uma reconfiguração é a rotação do ecrã, é mudar a língua do sistema. Existem várias razões para haver uma reconfiguração. Mas deixem-me só mostrar isto assim. Que é, era uma vez estas chamadas ao insight, está bem? Para vos mostrar aquilo que eu estou a dizer, vamos olhar para isto. Vamos olhar para ver o que é que acontece. Portanto, Blockcat. Esqueço-me sempre de fazer o clean antes. E, portanto, o resultado é fazer sempre isto 2 vezes. Portanto, cá estão. Ok? Inside remember loading state, inside pumpa. Altero. Reparem, a função que eu passei ao remember não volta a ser chamada, pois não aqui. Se procurarmos por inside, só o vemos a aparecer 2 vezes. Está bem? Mas houve recomposições, não foi? Houve. Olhem aqui. Olhem aqui várias. Quer dizer que aquele remember é como nós tínhamos visto, que é, ok, aquele remember serve para dizer, olha, se ainda não existe em cache, e associado a esta composição, inicia, executa a função. É isso que isso faz. Porreiro. Então agora o que é que eu vou fazer? Rodar.
Estão a ver aqui? Onde é que ele está? Loading state. Oh, caramba, fogo. Perdi de vista. Ah, está aqui outra vez. Poxa, é muito... Isto é o problema quando com o logging às tantas fica muito difícil de decifrar, pá, com tanta mensagem. Okay? É um problema real, hein? Que é quando temos demasiadas mensagens em log e fica cluttered. Olhem aqui. Estão a ver? Foi agora mesmo, não é? Meio-dia 18, mesmo agora. A outra anterior está aqui, ao fundo. Portanto, o que eu estou a mostrar-vos... Olhem aqui o insight, no início. O que eu estou a mostrar-vos é que na recomposição... Desculpem, na reconfiguração... É realizada uma nova composição, okay? Não é uma recomposição, que é o resultado de já tenho a composição, preciso de recalcular as partes que mudaram. Isso chama-se recomposição. Não, é descartada toda a UI e é criada uma nova composição. E em consequência disso, o conteúdo dos remembers é novamente executado. Estas funções são chamadas de novo. Ora, este remember coroutine scope, o que é que faz? Subordina o scope à composição que foi descartada. Se ela foi descartada, o resultado foi cancelamento das cortinas que estavam em curso. Mas não era isso que eu queria. Já agora vimos outra coisa, não é? Olhem ali. Foi-se embora. Desapareceu. Está bem? Próximo passo. Acabamos de ver um bug. O que é que eu vos vou mostrar? Já não deve ter tempo hoje. Vamos tentar replicar o bug com um teste automático. Ok? Portanto, vamos criar um teste automático de instrumentação que o que faz é replica este bug. Está bem? Por isso que copio, ponho aqui e ainda vêm hoje. Podem pelo menos já ficar com o gelo quebrado para início. É isso que eu vou fazer. Portanto, vimos. Gostava, era bonito, estava a funcionar. Rodei. É aquela piada de Android é fácil até rodarmos o ecrã. Quando rodamos o ecrã, a coisa complica. Na verdade, portanto, o que eu vou fazer... O que eu vou fazer é só isto. Replicar o teste, replicar num teste automático este erro. Está bem? É o que eu vou fazer. Portanto, a primeira coisa que eu preciso é... E terminamos aí. A primeira coisa que eu preciso é ver as dependências. Deixem-me só ver as dependências, se elas estão maneirinhas ou não. Não são aqui, são aqui. Portanto, quais é que são as dependências? Eu vou aqui ao meu playground. Isto deu-me água pela barba fazer setup disto, está bem? Dos testes de instrumentação. Porquê? Porque eu ainda não estava experiente a usar testes de instrumentação usando Compose. E havia bugs. E perceber que se o erro era meu, se era de já ia valha-nos Deus. Quando o tipo está a aprender, ter ferramentas com instabilidade é muito complicado. Bom, dizia, ora, o que é que eu tenho aqui? Isto é o quê? É o meu quote of day que eu já brinquei? Não, é este. Eu quero aqui este. Já agora, o que eu tenho aqui ao meu lado direito é as coisas que eu já fiz, está bem? Eu já fiz estas coisas todas. Portanto, o que é que eu preciso de acrescentar aqui? Para efeitos de testes de instrumentação estão aqui. Estão a ver este Android Test Implementation. Isto é uma dependência para uma framework de testes de instrumentação. Deixem-me só ver se eu tenho tudo. Vou ter que acrescentar isto. Porquê que eu vou ter que acrescentar isto? Ok. Expresso. Já agora. Este Expresso não é necessário. Isto é para a hierarquia clássica de views. Apaga-se. Estas são as dependências que eu recolhi automaticamente quando eu, com o Wizard, criei o projeto. Está bem? O que é que eu vou fazer agora? Vou acrescentar estas 4. Que eu já vos vou falar. Portanto, estas 4 são o quê? Eu poder especificar qual é que é o runner, um runner específico para os testes de instrumentação. Uma brincadeirazinha que é gira, que é dizer quais é que são as regras para os testes. Já mostro o que é isto, uma rule. E algo que eu tive que acrescentar, portanto, o core dos testes de instrumentação, que eu tive que pôr na versão alfa, porque se não fizesse, isto não conseguia correr no meu device que eu tenho aqui. Está bem? Portanto, o que eu fiz foi acrescentei um conjunto de dependências para poder testes de instrumentação tais como os escrevi. Está bem? Só isso. A única coisa a notar aqui é o uso destes 2 alfa aqui, que é fruto do bug com que eu me deparei, que é, se eu quiser correr os testes de instrumentação num device com API level 33, tenho que ter com este alfa 02, está bem? Se forem devices anteriores, aparentemente isto funciona bem. O teste de instrumentação é o quê?
No fundo, é um teste que requer o uso de um device ou de um emulador. E por isso é que se chama de instrumentação. Portanto, para poder correr testes de instrumentação, eu tenho que ter um ambiente Android. A diferença entre o teste de instrumentação e o teste unitário é fundamentalmente essa. Um teste unitário não tem nenhuma dependência do runtime Android. Os testes de instrumentação têm dependência do runtime Android. No caso, eu quero testes de instrumentação porquê? Porque eu quero lançar uma activity, rodar o ecrã, recriar a activity e ver se perdi ou não a informação. Estou aqui à pressão, caramba, fogo, estas coisas nunca resultam bem à pressa. Eu não vou ter tempo. Não, vou parar. Vou copiar para aqui, é um bocadinho anticlimático, mas já constatei que não vou ter tempo de explicar tudo o que vou copiar para aqui. E, portanto qual é que é o próximo passo? Que é o início da próxima sessão na segunda-feira. Vou criar um teste automático que mostra este erro. E vai falhar. De seguida, vamos fazer fix. Vamos fazer o teste passar. Para o efeito, vamos usar um ViewModel. Está bem? Vamos ver o que é isto do ViewModel, qual é que é o papel do ViewModel na solução. E pronto. E depois vamos montar a solução envolvendo a Activity e o ViewModel, que será o hospedeiro do Estado. Mas isso a gente vê no início da próxima aula. Está bem? Pronto, desculpem, queria ainda mostrar-vos os testes de instrumentação, mas já percebi que não vou conseguir ter isto a tempo e mais vale estar quieto. Está bem? Portanto, para já, o que é que eu queria que a malta retivesse? Sim, já brincámos com a UI. Já vimos. Mas, sim, também já vimos aspectos de o que é que podemos decidir acerca de onde é que fica o Estado. Todo o Estado que nós temos, empurrámo-lo para aqui. Ou seja, os nossos componentes são stateless, todos, com exceção da raiz. Porquê é que eu empurrei este Estado para aqui? Argumentei com a relevância. É algo que eu quero observar quando chega à activity. Mas, na verdade, ele não pode ficar aqui, como acabámos de ver. Isto não funciona. O Estado não pode estar aqui. Temos que o guardar em algum lado. Está bem? Vamos guardar este Estado num local que sobreviva à reconfiguração. É só isto que vamos fazer. Que é, a reconfiguração joga fora a activity e a composição. Este Estado é descartado. Não podemos viver assim. Vamos pegar neste Estado e vou colocar num sítio que sobreviva à reconfiguração. Chama-se ViewModel. Só isso. Está bem? É o tema da próxima aula. Está bem? Teste automático para replicar o erro. ViewModel para fazer o fix. E pronto. Fiquem bem.